Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu vou estar gravando uma sequência de aulas com algumas resoluções de exercícios e questões sobre condicionamento operante. Vou estar focando no behaviorismo radical de Skinner, algumas considerações acerca das questões comportamentais, de maneira geral, sobre o método experimental e sobre a análise do comportamento aplicada, tá joia? Então, espero que vocês possam gostar e usufruir desse novo estilo de aulas, né? Porque aí eu vou estar trazendo alguns exercícios que tanto foram criados por mim, quanto alguns que eu retirei do domínio público na internet, tá joia? Então, minha sugestão é que você possa estar vendo, lendo as questões junto comigo, pausa o vídeo e responde a questão, tá certo? E aí, depois que você responder a questão, você dá play novamente e vai conferir no gabarito se está tudo ok. Tá joia? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: o termo condicionamento operante foi cunhado por B.F. Skinner e caracteriza como operante o comportamento que emite consequências, modificações no ambiente, e é influenciado por elas. A obtenção desse conhecimento se faz importante para compreendermos como aprendemos nossas habilidades, a ser quem somos, a ter nossa personalidade, etc. Sobre esse assunto, assinale V verdadeiro ou F falso para as seguintes proposições e, em seguida, marque a alternativa com a sequência correta. Para o ser humano, um prato de comida, principalmente de doces e sobremesas, será considerado sempre um estímulo reforçador. Os efeitos do reforço são permanentes, tendo em vista o aumento da taxa de frequência. Modelagem é um procedimento de reforçamento diferencial de aproximações sucessivas de um comportamento. Na representação técnica do condicionamento operante, R, seta, C, R significa resposta, seta significa emite e C significa comportamento. A elicitação de respostas emocionais, raiva, ansiedade, irritação, frustração, etc., é um dos efeitos da extinção. Dentre as alternativas que você está vendo aí, você vai estar marcando a sequência de verdadeiros e falsos, tá joia? Então, pausa um pouco o vídeo. Retornando, a resposta certa é a alternativa A. Então, vamos lá, né? O que torna a primeira assertiva como falsa é que, independente se é um prato de sobremesa, um prato de comida, etc., não é sempre que um estímulo vai ser reforçador, né? E principalmente quando a gente está falando desse cunho assim de modificação do comportamento, como é nosso enfoque maior, né? Então, para o ser humano, o prato de comida ou de doce, de sobremesa, ele não quer dizer que vai ser sempre reforçador, certo? Vai depender da contingência, vai depender se esse indivíduo está com fome, se esse indivíduo está saciado, tá joia? O que torna a segunda assertiva errada é justamente o que corrobora com isso que a gente está vendo, que os efeitos do reforço são permanentes. Na verdade, não. Os efeitos do reforço, eles são temporários, certo? São temporários porque em um determinado momento esse estímulo ou determinado estímulo pode ser reforçador e em outro momento não mais. Então, à medida que o reforço ele vai sendo utilizado, possa ser que diante desta contingência ou de uma contingência nova, o indivíduo ele possa estar se comportando de maneira diferenciada. Então, é muito importante a gente entender que os efeitos do reforço eles são temporários. A penúltima assertiva também está falsa, tendo em vista que nessa representação técnica, R realmente significa resposta, a seta também significa, também não, perdão, a seta significa produz, e esse C significa consequência, que é a premissa básica proposta por Skinner. Então, o comportamento, a resposta comportamental está produzindo uma consequência e essa consequência vai estar afetando esse comportamento de volta, tá? Então é realmente uma pegadinha esse C.
Então, a alternativa certa é a letra A. Segunda questão. A análise experimental do comportamento é parte integrante do currículo dos cursos de graduação em psicologia no Brasil e coloca os alunos em contato com a possibilidade de observar, analisar e controlar o comportamento. Na representação técnica do condicionamento operante, SD, R, seta, C, e aí você vai escolher, né, as alternativas, e já que a gente já resolveu a questão anterior, né, fica um pouco mais fácil. Mas pausa aí o vídeo para que a gente possa ver qual a alternativa correta. Retornando, a alternativa certa é a letra B de bola. Questão 3. Tourinho sugeriu uma reorganização terminológica para os diversos saberes behavioristas de Skinner, no qual apresentou 3 sub-áreas que estariam interrelacionadas em um processo contínuo de alimentação recíproca. Assim, associe corretamente as duas colunas. Coluna 1, behaviorismo radical. 2, análise experimental do comportamento. 3, análise aplicada do comportamento. Coluna 2, é o pilar referente à intervenção social, é o pilar empírico, é o pilar teórico e histórico. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. A alternativa correta é a letra D, de dado. Então, só fazendo aqui uma correlação, né? A análise do comportamento, ela pode ser entendida a partir desses 3 princípios, ou 3 sub-áreas, ou 3 pilares, tudo sinônimo, que são a parte, né, o pilar teórico, histórico, filosófico, que é caracterizado pelo behaviorismo radical de Skinner, certo? Essa teoria ou essa filosofia, esse embasamento teórico, ele foi possível ser verificado, quantificado e analisado em laboratório, né? Então a gente consegue mensurar ou quantificar ou especificar alguns comportamentos, né? Dentre eles o comportamento de falar, de se alimentar, de ter emoções e assim por diante, tá joia? Então, o pilar empírico, ou que se refere a toda pesquisa básica, é realizada pela análise experimental do comportamento. E a terceira base, ou terceiro pilar, tem referência com a intervenção social, e é possível a gente caracterizá-la como análise aplicada do comportamento ou análise do comportamento aplicada. Hoje em dia, a gente escuta falar muito mais na sigla em inglês, que é ABA, que é uma sigla com essas iniciais, né, referente à análise aplicada do comportamento. Então, essa organização ou reorganização terminológica se faz muito importante para que a gente possa diferenciar e também que a gente possa saber aplicar ou compreender, né, esses comportamentos, ou melhor dizendo, essas características de análise do comportamento nessas 3 vertentes. E lembrando que essas 3 vertentes, ou esses 3 pilares, filosofia, o empírico, ou a pesquisa básica, e a pesquisa aplicada, ou a parte aplicada no comportamento, eles 3 juntos se complementam, né, dentro da proposta que cada um apresenta, e são interdependentes. Tá joia? A última pergunta desse primeiro bloco de questões fala da seguinte forma. A psicologia se tornou ciência quando foi definido o comportamento como objeto de estudo a partir dos experimentos de Wundt, na Alemanha, em 1879. 5 principais escolas de pensamento surgiram para explicar o comportamento, tais como estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo, psicanálise e gestalt. O behaviorismo foi fundado por Watson e Skinner, com o aprimoramento desse estudo, que definiu que o comportamento é qualquer atividade de um organismo, seja muscular, glandular, elétrica ou encoberta, que mantém intercâmbio com o ambiente.
Oriunda do behaviorismo, a análise do comportamento é uma linha de atuação da psicologia que possui características específicas. Sobre tais características, avalia as seguintes asserções como verdadeira ou falsa e em seguida assinala a alternativa correta. A análise do comportamento busca uma relação entre estímulo e reforço. A análise do comportamento envolve avaliação da linguagem e emoção. A análise do comportamento busca descrever. A análise do comportamento busca descrever a relação do indivíduo com o ambiente. A análise do comportamento só acontece mediante experimentos com animais. E a análise do comportamento lida apenas com problemas simples. Verifique a sequência diante do que você acha que é verdadeiro e falso. E a alternativa correta é a letra A. Tá? Quando a gente fala das perspectivas que a análise do comportamento ela só acontece mediante experimentos com animais, essa assertiva ela se torna falsa, tendo em vista que a gente pode aplicar a análise do comportamento em qualquer ser humano, tá? E não humano também, como o caso dos animais, certo? A análise do comportamento ela não lida somente com problemas simples, com todos os tipos de problema. E falar sobre comportamento é a gente falar sobre a reação ou a manifestação, melhor dizendo, do indivíduo diante de contextos e estímulos, e a partir daí a gente fazer determinadas análises, né? Intervir corretamente, fazer essa modificação comportamental. Tá joia? E estava aqui pensando sobre essa alternativa assertiva número 2, né? Que envolve avaliação de linguagem e emoção. Na verdade, envolve, né, a avaliação da linguagem e da emoção enquanto comportamento, tá? Então, no caso, a alternativa correta é a letra B. Aqui eu trouxe para vocês marcadinha a letra A, mas na verdade é a letra B, tá? Porque realmente envolve avaliação de linguagem, avaliação de emoção, envolve a avaliação de todo tipo de comportamento, né? Conforme tem escrito aqui, ó. Cadê? Tá vendo? Quando lá é lésico ou encoberto, tá? Então, por isso que a alternativa certa é a letra B e não a letra A, tá? Um erro aqui de digitação. Tá joia? Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro bloco de questões e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!